Olá, sou a irmã Francisca Ferreira e este é o canal Mensagem do Bem. E o próximo assunto bíblico a ser falado segue com o tema Senhor, Senhor. E desejo compartilhar, não para instruí-los como se não soubessem, mas para nossa meditação. Pois eu sei que todos são ensinados por Deus, porque o Senhor Deus tem derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Por isso, não precisa ensiná-los, dizendo, conhecei ao Senhor. Então, o assunto para nossa meditação encontra-se em Mateus capítulo 7, verso 21 ao 27, que diz, quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui está a resposta de Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Pois bem, mediante esta declaração que Jesus Cristo fez a todos, mostrou no seu ensinamento qual é a condição para entrar no reino dos céus e despertando-os através de seus ensinamentos concernente a possuir dons e fazer maravilhas. Pois que, quanto aos dons de operação, eles foram profetizados e prescritos muito antes que Jesus nascesse. Então, quando Jesus se manifestou ao mundo, ele fez o uso destes dons, que são de Deus, pois os dons dizia a respeito de Jesus. Então, por causa da continuidade da pregação do Evangelho, Jesus autorizou a outros que, se seguissem após ele Jesus, que fizessem as mesmas maravilhas que ele fez, já no nome de Jesus. Pois o amor de Deus, Jesus mostrou através de avisos no seu ensinamento chamado de doutrina. Deus desperta a todos através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E ali mesmo o Senhor Jesus começou a instruí-los a respeito do reino de Deus. E quando Jesus chama de o homem imprudente, é aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo e não as pratica. Então, Deus desperta, através de Jesus Cristo, aqueles que se achegam a Deus, despertando-os para a própria salvação de todos, para que ninguém se engane a si mesmo, não querendo Deus que nenhum se perca, mas que todos venham a ser salvos. Pois Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que sejam salvos. Pois bem,
quanto às maravilhas que são operadas no nome de Jesus, Deus não se deixa escarnecer, porque quanto aos dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Portanto, quanto àqueles que recebem dons de Deus, é ter o cuidado, zelar e fazer o uso dos dons só para o bem, examinando a si mesmo se existe vaidade no coração, pois o espírito do homem, só quem conhece é o próprio homem, além de Deus. E é importante não se esquecer de que foram vocacionados por Deus. Observe que no céu habitava um anjo querubim e ele também fazia maravilhas e habitou nos céus até ao dia em que o coração dele se elevou à cobiça e foi expulso do céu e não se achou mais lugar para ele. Então o conselho é escutar os ensinamentos de Jesus Cristo, pois é cheio de conselhos despertativos, pois ele, Jesus, fala de várias formas, apresentando cada condição. Jesus revelou expondo a condição de cada um através de sua doutrina, mostrando assim os dois alicerces, falando do mesmo. Comparou-os à casa edificada sobre rocha e deu bom exemplo dela, enquanto a que foi edificada sobre a areia deu mau exemplo. O conselho de Jesus é escutar as palavras dele, pois Jesus é o profeta prometido por Deus, profetizado muito antes que Jesus nascesse, ainda no tempo que Moisés liderava o povo. Jesus é o profeta da atualidade. Deveis escutar as palavras dele, porque Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus, e é ele o Verbo que encarnou e habitou entre nós, e é a palavra de Deus que desceu do céu e retornou de volta ao céu. Os ensinamentos de Jesus é um despertamento para todos nós sabermos diferenciar e saber no que estamos envolvidos e no que vamos nos envolver, pois já está posta a condição de Jesus Cristo para os que querem ser salvos por Ele. Portanto, a escolha é de cada um, pois todos nós, sendo avisados com antecedência, é escolher o melhor para si. Então, assim, não tem do que se queixar no último dia e dizer que não conhecia, não sabia as regras. E não esquecer que o anjo querubim foi expulso do céu para a terra. E ele tenta qualquer um, pois ele tem um outro nome. Todos sabem que é diabo e Satanás. Foi ele mesmo que tentou ao Senhor Jesus Cristo lá no monte, quando ele estava em oração e sacrifício para iniciar a obra dele. Portanto, é bom sempre lembrar disto, para não cair na mesma tentação induzido pelo engano deste anjo. Portanto, ninguém se engane, se exaltando, porque possui dons e faz maravilha, sentindo-se capaz de tudo, como se não precisasse mais de nada.
Porque Jesus Cristo é a porta e é a palavra de Deus, poder de Deus, sabedoria de Deus. Temos que entrar sim pela a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus Cristo, e nos prepararmos para entrar nas bodas do Cordeiro. Lembrem todos que a noiva precisa se preparar, porque o esposo vai voltar e vai levar a sua noiva para desfrutar das bodas por 1000 anos. Não deseje as coisas deste mundo, porque todas vão ficar aqui e são coisas perecíveis. E é isso o que eu penso. E que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Voltaremos em breve, se assim o Senhor nos permitir. Obrigado.